Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Victor Souza, falando diretamente do dia 26 de junho de 2025 e está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje aqui comigo temos ele, o animadíssimo Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Não tá bem, porque a gente tenta fazer uma pauta, o Victor escreve a pauta e a cada 5 minutos acontece um fato novo, assim. Era impossível a gente cobrir política nesse país. Exatamente, Rodrigo. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela, a também animada Ana Raíssa. Tudo bem, Ana? Olá. Hoje menos que ontem, mas mais que amanhã. Foi profundo isso, hein, Ana? Cara, fiquei agora reflexivo aqui. Na edição não vai aparecer porque eu corto o silêncio, mas eu fiquei uns segundos aqui pensando nessa. Porra, deixa o silêncio pra galera refletir junto. Não, deixa o silêncio não. Seguindo aqui a nossa apresentação, temos ela também animadíssima, Thaís Kisuki. Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Eu hoje adquiri um novo conhecimento, fiquei sabendo sobre muitas coisas polêmicas. Exatamente, Thaís. A gente fica feliz de ter passado esse conhecimento da internet para você. E fechando o nosso quinteto de hoje, temos ele, o mais animado de todos, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Aí eu vou ser ainda mais profundo e dizer, era silêncio filosófico ou era delay? Rapaz, não, era silêncio filosófico mesmo, porque assim, foi profundo o que a Ana Raíssa nos proporcionou aqui nessa abertura. Bom, estamos aqui hoje reunidos, então, para mais um episódio, né? E agora eu vou ler o resumo do que será debatido hoje aqui neste episódio, para que o ouvinte já possa talvez desistir do episódio antes mesmo de começar a ouvir. Então hoje a gente vai falar sobre a revogação do decreto do IOF, aumento do número de deputados, tarifa social de energia, Erika Hilton e o impacto político do caso Juliana Marins. Então agora eu vou chamar a vinheta para a gente ir para o nosso primeiro bloco. Bom, vamos então ao nosso primeiro tópico aqui de hoje, pois a Câmara dos Deputados derrubou por 383 votos a 98 o decreto do governo Lula que aumentava a taxação do IOF para arrecadar recursos e cumprir a meta fiscal de 2025. A medida que incluía elevação de alíquotas em apostas eletrônicas, fintechs e títulos como LCI e LCA foi rejeitada sob o argumento de que o ajuste fiscal deveria vir de corte de gastos e não mais de impostos. Apenas o PT e a Federação Pessoal Rede votaram contra a derrubada do decreto. O Ministério da Fazenda defendia a medida como forma de evitar cortes em políticas sociais e corrigir desigualdades tributárias, enquanto especialistas alertam que a disputa define quem arcará com os 20 bilhões e meio necessários para o orçamento de 2025. Pouco depois de ser derrubado na Câmara, o decreto também foi rejeitado pelo Senado em votação simbólica, consolidando uma derrota política para o Planalto. Apesar da oposição do PT e do líder do governo, Jacques Wagner, que criticou o rompimento de acordos, a maioria do Senado seguiu a Câmara sob o argumento de que iriam onerar pequenas empresas e consumidores se mantivessem o decreto. Há cerca de 35 anos, um decreto presidencial não era revogado pelo Congresso. Integrantes do próprio Palácio do Planalto avaliam que a derrota expressiva dessa última quarta-feira foi resultado de uma articulação inédita no governo Lula entre os presidentes da Câmara Hugo Mota e do Senado Davi Alcolumbre. Nos bastidores, o governo reconhece ainda outros fatores que pesaram para a derrota: queda de Lula nas pesquisas e insatisfação generalizada com a demora na liberação de emendas parlamentares. Enquanto isso, lideranças petistas veem a influência direta do ex-presidente da Câmara Arthur Lira na decisão de Hugo Mota de pautar a derrubada do decreto. E como foi noticiado bastante na imprensa nesses últimos dias, a dança do Motinha de derrubar o decreto não foi combinada com o Planalto e fez o governo ser pego de surpresa com essa decisão de pautar essa votação. E aí, o que vocês acharam dessa movimentação? A gente já tinha comentado a respeito dessa questão do IOF nos episódios passados, mas agora vem realmente a derrubada desse decreto. Assim, o governo se surpreende porque a chuva é molhada, porque o fogo queima, porque a gente já esperava, assim, aqui, não é porque a gente grava episódios toda semana, mas acho que todo mundo que acompanha política já tinha cantado essa pedra sobre a dança do Motinha há um tempo. Então, essa ideia de que o governo foi pego de surpresa não cola, uma boa, não faz o menor sentido isso. Tem um outro aspecto também que é
essa é do Lira, não posso negar. A gente já tinha falado disso aqui também, quando o Hugo Mota ele foi eleito presidente da Câmara. A gente disse que ele era uma cria do Arthur Lira e que era um jeito do Arthur Lira continuar a ditar algumas regras. Então perceba que o Motinha ele estava num esquema mais lento um tempo atrás. Na semana passada a gente até falou que ele acelerou, né, a dança, ele estava um pouco mais enérgico, mudou a postura, e é isso que ele fez com a votação da derrubada do IOF, é a típica estratégia Arthur Lira, assim, foi uma coisa feita para tentar atrapalhar a votação mesmo. Já havia um acordo para que durante esse final de mês de junho não se pautasse nenhuma dessas votações mais importantes, né? Então uma parcela do Congresso estava em viagem, voltou para os seus estados, não tinha essa perspectiva. E na calada da noite, o Hugo Mota resolveu colocar isso na pauta para votação no dia seguinte. Embora a votação pudesse ser feita remotamente também, isso atrapalha muito o trabalho. E depois a gente fica sabendo que tinha a mão do Arthur Lira ali nos corredores, é o que se comenta. Ele fez uma pressão, o Arthur Lira estava incomodado, muito incomodado com a postura do governo, essa coisa da demora para liberar emendas. Então muita coisa na postura do governo estava desagradando o Arthur Lira, o que para mim significa que Arthur Lira não está nos holofotes, o governo não está ouvindo ele como ele gostaria de ouvir, ele não manda mais no Congresso, não manda mais na Câmara, não parecia ser tão forte mais em Brasília, e ele decidiu voltar ao baile e falar, não, ainda estou aqui, vocês ainda são obrigados a negociar comigo, apesar de eu não ser mais o presidente. Então isso me faz parecer muito que o que a gente vai ver daqui para frente com o Hugo Mota é que ele é um poste do Arthur Lira. Ele retomou essa estratégia bizarra de atrapalhar as votações, de tumultuar, e é pela primeira vez na história do país, né? Aquela coisa muito... não se esperava, a gente, pensando na estratégia do Congresso, a gente não esperava que acontecesse essa derrubada de modo tão acelerado, né? Que você poderia negociar com o governo, você poderia fazer algum tipo de articulação. A gente já sabia que não foi uma proposta muito bem recebida. Qualquer espécie de taxação que não incida diretamente nos mais pobres, esse Congresso não vai aceitar. Então ele está nessa guinada para botar no cu de todo trabalhador e trabalhadora do Brasil e com isso jogar na conta do governo. Esse é mais um dos casos. É muito difícil reverter isso, de você mostrar, peraí, olha só, a gente estava com uma proposta boa aqui, a gente conseguiria segurar as contas públicas, e que é o que se cobra constantemente do Haddad, se cobra constantemente, cadê a responsabilidade fiscal? E aí quando o governo tem uma proposta que ela vai organizar as contas, ela vai permitir uma arrecadação razoável, sem você precisar ficar criando novos impostos, mas você vai conseguir cobrar de quem tem que cobrar, de quem está fazendo movimentação internacional, de quem está recebendo dividendo, de quem tem empresa fora, isso aí você conseguiria cobrar. Mas aí o Congresso não deixa. Então você não pode criar novos impostos, você não pode cobrar de quem recebe mais dinheiro e faz grandes transações financeiras, você não pode taxar as grandes fortunas, você não pode taxar dividendos, você não pode tirar dinheiro de lugar nenhum, a não ser que você corte as despesas que vão para a saúde e para a educação, que é para os mais pobres, a não ser que você corte dinheiro da segurança pública que não seja da área militar, aí você pode fazer, a não ser que você corte dinheiro da área ambiental, isso você pode fazer, você corta dinheiro da arte e cultura, isso você pode fazer. Agora, cobrar de quem tem que cobrar, segurar a emenda, isso aí não se permite, não é possível fazer isso. Então já era essa disputa do Congresso para tentar fazer com que o governo ele seja cada vez mais mal visto pela população, como isso vai para a conta do governo, isso aí já era dado. O que realmente a gente não esperava olhando de fora é que isso fosse uma coisa tão acelerada, porque em um único dia isso passar na Câmara e no Senado, aí é uma coisa descarada. E aí se o governo ele se mantém falando, não, nós estamos ainda num diálogo civilizado em Brasília, enfiaram a civilização goela abaixo de você, assim, não tem civilização nenhuma nessas disputas. Não tem. Se o governo continuar se comportando com o Congresso como se existisse ali pesos e medidas razoáveis, ele só vai continuar se ferrando. Não vou me repetir, quer dizer, não vou repetir o Rodrigo, eu acho que basicamente isso, tudo que ele falou, mas em algum momento, eu quero lembrar que em algum momento passado a gente falou disso e eu acho que continua sendo da opinião de toda a bancada, que é o governo tem que abrir mão dessa maquiagem de que não há uma diferença, porque é o próprio governo federal que fica nessa assim de não, o Congresso não está jogando contra o governo, para não endossar a visão que se tem de que o Congresso joga contra o governo. Mas o governo não ganha nada com isso. O Lula não ganha nada com isso. O governo do Lula não ganha nada acobertando a rixa
que o Congresso tem com o governo e que vai ter com todos os governos, porque, de novo, desde que Eduardo Cunha mostrou que é possível você ser um otário sem freios, o sonho de todo deputado é ser presidente da Câmara, né? E o Arthur Lira, ele não vai abrir mão disso. Já falei isso aqui também e é isso que Rodrigo falou. Ele ainda tá por trás, assim. Ele não ia abrir mão disso. O Mota ter levado a avó dele para abraçar o Lula no dia que ele tomou posse, a gente falou aqui que aquilo tudo era circo. Então, posto que o governo não ganha nada tentando fazer esse jogo de não existe climão entre o governo e Câmara, eu continuo muito partidária da ideia de que o governo tem que começar a jogar no colo da Câmara e do Senado. Tem que jogar no colo do Congresso. Como que se aumenta a arrecadação? Se você não pode aumentar a arrecadação, a não ser que você tenha que foder o trabalhador. Cobrar de quem deve não pode. O trabalhador tem que, o que eles chamam de austeridade ou de responsabilidade fiscal, o que quer que seja, é corte, saúde, educação, cultura, aí pode, que é o que o Rodrigo falou. Então tem que começar a jogar na conta do Kim Kataguiri, sabe? Tem que começar a jogar na conta do Arthur Lira, tem que começar a jogar na conta dessa galera. Olha, não passou, a proposta do governo era essa, não passou na Câmara, não passou no Senado, sabe? A nossa população, eu sou contra essa ideia de que a população não sabe o que está fazendo, não sei o quê, porque às vezes me dá vontade de botar a culpa no povo mesmo, mas às vezes eu fico nessa de, porra, é muito comum que as pessoas se esqueçam em quem votaram, para deputado, para vereador, né? Eu acho que as pessoas não se esquecem para presidente, o resto, e aí a gente vai tendo, a cada 4 anos a gente tem o pior congresso da história. Então pode ser até um passo educativo para nós, quando passar na nossa cara que, olha, o deputado que você elegeu lá em Brasília, o federal, ele não deixou passar isso, isso e isso. Porque se as pessoas têm tempo, disposição, saúde mental para ouvir o Kim Kataguiri contra um fundo preto com aquela voz horrorosa dele falando atrocidades, elas têm que ter tempo também para ouvir verdades. Não dá para a gente ficar, sabe, passando a mão ali. Nossa, mas aí como é? O governo tem que fazer. Tem que jogar no colo do Congresso, porque depois vira o quê? O Lula está querendo aumentar, que é o que já está saindo por aí. O Lula quer aumentar a arrecadação porque quer aumentar os gastos do governo. Então tem que começar a jogar no colo do Congresso. Agora, o Lula, né, ele entrou na sua forma mais conciliadora possível, que é conciliar com quem não quer conciliar com ele. E aí eu não sei onde isso vai levar, ou onde isso vai nos levar. Inclusive, você falando sobre isso, do Lula querendo conciliar com quem não quer conciliar com ele, me lembra uma entrevista que eu vi hoje do Sóstenes Lopes, que é o líder do PL, que ele falou que justamente isso, assim, que o PT tem que conversar, que o Lula tem que conversar, tem que sair do seu pedestal e conversar com os líderes. Exatamente, que a Glaze tem que conversar com os líderes, quando nem sequer entre mil aspas, né, nem sequer a base do governo, o pessoal que tem o ministério aí, que a gente já cansou de falar sobre eles, nem sequer eles votam junto com o que é proposto pelo governo. A gente sabe qual é o diálogo que o Congresso quer, né? É dinheiro no bolso deles. É isso, esse é o diálogo. Por isso que Jair Bolsonaro teve o Congresso ao lado dele durante o governo, por isso que ele fez as maiores atrocidades e conseguiu terminar o seu governo, porque ele subornou o Congresso. Esse é o diálogo que eles conhecem, e por isso que o Lula, a gente sabe que ele é um grande conciliador, mas a gente tem também pairando sobre o PT o fantasma do golpe da Dilma. Não, porque o Lula não pode fazer, porque o pessoal fala muito, não sei o que se fizer não sei o que lá, vai eleger o Bolsonaro, mas eu acho que o PT se sente, por mais que o Lula saiba que ele não é a Dilma, que ele tem coisas a seu favor que a Dilma nunca teve, mas eu acredito e eu sinto que isso imobiliza um pouco o PT também, esse medo de que se ele fizer qualquer coisinha que desagrade o Congresso, ele pode ser aceito algum processo de impeachment e aí o mandato dele fica em risco, porque a gente já viu que é possível derrubar um presidente de esquerda, mesmo se não houver crime de responsabilidade. Então, isso acaba sendo algo que parece que imobiliza também o governo, assim, desse medo de
de peitar, de fato. Se o medo dele é o Congresso não votar mais junto, já não está votando. Então, não seria essa questão. Qual é o grande medo que o PT tem, né, de não conseguir mais conciliar? Já não está rolando. O barco do diálogo já afundou. A gente está escutando o tempo inteiro essa coisa, ninguém aguenta mais imposto, ninguém aguenta mais imposto. Esse é uma falácia que se repete e aí não se aprofunda nessa questão que, na verdade, o governo quer reduzir os impostos, né? Quer reduzir o imposto de renda, por exemplo, quer cobrar imposto de quem paga pouco. Mas aí usa essas frases, esses chavões, que aí isso gruda na cabeça das pessoas e as pessoas não escutam mais nada, não querem mais nem saber, nem ouvir mais nada sobre essa proposta. Quando eu estava escutando Ana Raíssa, eu pensei aqui numa coisa que, assim, que ela falou, a gente nem se lembra em quem a gente votou. Você já pensou assim, se, por exemplo, houvesse alguma forma, alguma plataforma, por exemplo, onde a gente colocasse quem foram as pessoas em quem a gente votou após as eleições e a gente conseguisse acompanhar, não algo oficial, algo feito por indivíduos, né, por conta própria. Quem das pessoas que eu votei que foram eleitas, como essa pessoa votou em cada projeto. É muito difícil a gente acompanhar tudo que os nossos políticos fazem. A gente fala tanto, IA, né? IA, não sei o quê. Usar essas porcarias para algo que seja de fato benéficos para a gente, não só para roubar os nossos empregos, né? Então, assim, usar um pouquinho da nossa criatividade para buscar soluções e não assim, que não, isso daí vai resolver o problema do Brasil e todo mundo vai votar super bem. Não é isso, não é essa a questão, mas assim, a gente tem que lidar com pessoas que estão o tempo todo fugindo da realidade. A realidade é cada vez mais uma coisa abstrata. A realidade está cada vez mais fugindo das nossas mãos. Então, assim, coisas que nos ajudem a compreender os fatos, a gente saber de fato o que está acontecendo, ter um pouquinho de criatividade, buscar soluções que vão além de, sei lá, de ficar só compartilhando posts revoltados com o que o Lixolas fez falar sobre o novo vídeo daquele bocó. Ô Diego, antes de você comentar, eu tenho uma notícia aqui que não tá na pauta, que eu vi um pouco antes de a gente começar a gravar, que eu lembrei de você na hora, que é aquela história de o governo tá sempre negociando ali para perder. E aí tem aqui que no dia da votação, o governo liberou mais de 1 bilhão em emendas, mas não conseguiu evitar dia de derrotas no Congresso. Foi o maior montante de pagamento já reservado para emendas em 2025. Porra, podia ficar sem essa notícia, né? Eu nem vou me alongar muito para não ficar repetitivo, só queria comentar um termo, né, que está na matéria, que é a derrota expressiva do governo foi resultado de uma articulação inédita entre o presidente da Câmara e do Senado, a VAR. Inédita. Obviamente, quando você tem um ninho de cobras, né, como o Congresso, cada um tem os seus interesses particulares e uma hora eles acabam se bicando, mas quando esse assunto é foder o governo, é cortar gastos de saúde e educação, todos eles estão no mesmo barco. Porque como a gente acaba montando a pauta em cima de links de jornalistas, né, que já que a gente está aqui para comentar o portal, a gente traz a notícia do portal para cá e aí acaba, quando a gente vai ler a matéria, a gente se depara com essas armadilhas de linguagem que a grande mídia põe para a gente tentar ludibriar o leitor, né? Então, acho que a campanha Congresso Inimigo do Povo, que a gente comentou semana passada, e eu até falei, né, que naquela ocasião era também problema do governo. Nesse caso, a gente tem que... E naquele momento eu não quis falar contra aquela campanha, né? Eu quis dizer que, naquele caso em específico, a base do partido do governo tinha feito merda. Mas essa campanha, ela precisa ser pensada, porque até que ponto a gente sabe que o Congresso é inimigo do povo, mas até que ponto essa campanha por si só cai na antipolítica de 2013, né, por exemplo. É um discurso simples, o óbvio precisa ser dito, mas ele, nesse caso, eu acho que precisa ser dito com cuidado, porque a gente não acho que não é legal tornar uma massa disforme, né, o Congresso, e a gente tem que dar nome pra esses filha da puta tudinho. Aí eu achei genial a ideia do voto impresso auditável póstumo, né, que a Thaís trouxe.
para a gente começar a gerar uma certa responsabilização com essas pessoas. E a gente fala tanto da falta de ferramentas da esquerda sobre a internet. Eu acho que isso é uma veia da gente falar das pessoas mais do que da instituição. E aí tentar, né, manchar a reputação dessas pessoas sem cair nesse problema da antipolítica que eu acho perigoso, né, nesse discurso abstrato do Congresso Inimigo do Povo, assim de forma genérica. Mas é um trabalho ainda, vai demandar muito da gente, é hercúleo, né, mas que eu acho que é necessário fazer. Perfeito, Diego. Só um adendo aqui em relação a esse ponto, né, porque o Diego muito bem comentou aí que a gente acaba trazendo as informações que estão aí, na sua grande maioria, vindo da grande mídia. E aí o blog do Valdo Cruz, ele postou aqui que o Motinha, ao fim dos trabalhos aí da votação da quarta-feira, ele postou nas suas redes sociais também falando das votações de interesse do presidente Lula. Então, assim, ele quis passar a mensagem de que não fez apenas maldades contra o governo Lula. E aí ele listou 4 medidas que, segundo ele, são importantes para o país porque vão gerar empregos e aumentar crédito no país e que também foram votados nessa sessão. Aí ele lembrou que foi autorizado o governo usar 15 bilhões do Fundo Social em programas do Minha Casa Minha Vida. Também foi incluída a autorização para o governo leiloar excedente de petróleo e gás dos campos de partilha de produção, que pode gerar entre 15 e 20 bilhões ao ano. Citou ainda a aprovação da medida provisória que cria o crédito consignado dos trabalhadores do setor privado e o projeto de lei que eleva a isenção do imposto de renda de pessoa física para quem ganha até 2 salários mínimos, não confundir com o projeto de isenção de IR para até R$5.000. Esse é só a correção da tabela que o governo fez, né, via medida provisória e que o Congresso aprovou ontem também. Para a gente encerrar esse tópico, eu só queria saber de vocês a nota de Motinha aceitando o desafio e tomando uísque no gargalo durante a festa de São João em Patos, na Paraíba, que foi inclusive patrocinada pelo governo federal. E o vídeo foi publicado nas redes sociais por um influenciador conhecido como Renan da Resenha, que mostra o parlamentar ao lado de um homem identificado como Fabiano. Ao ser desafiado, Fabiano toma bebida no gargalo e diz: beba com cautela, não com moderação. Em seguida, passa a garrafa para Motinha, que também bebe e levanta a garrafa em tom de comemoração. Bom, em primeiro lugar, como eles compartilharam a garrafa, espero que todo mundo tenha herpes ainda essa semana. Fique realmente aí bem debilitado. E segundo, a pessoa que envolve o uísque numa comemoração de São João, ela tem muito que se fuder. Bom, vocês se lembram no episódio Sem Pauta o que eu falei sobre o uísque, né? Esse é o meu único comentário sobre esse tema. Pro ouvinte que não pegou a referência, Thaís, vá lá no último episódio Sem Pauta, ouça e veja o que Thaís Kisuki comentou sobre quem bebe uísque. Nossa, eu tenho palavras impublicáveis para Motinha. Então é melhor... Mas... o jurídico já... Falou no ponto já, né? Já avisou aqui. Não, o meu desejo, Vitor, é uma nota, a nota de pesar. Somente. Ai, que inveja, eu queria ter pensado nisso. Ironicamente, quando eu fui falar, passou uma moto aqui na rua. É melhor, então, a gente fechar esse tópico com essa nota mesmo e não se estender, né? Porque senão o jurídico vai começar a falar no ponto de cada um de nós aqui, não só no da Ana. Só mais uma coisa, no final dessa matéria tem dizendo que a cena foi registrada 2 dias depois de outro episódio semelhante envolvendo o deputado Elmar Nascimento do União Brasil da Bahia, que participou de uma disputa de goles de uísque em uma festa de São João no interior da Bahia. Então, assim, só se confirma aqui o que foi dito nesse podcast. Muito bem, então, vamos seguir aqui para o nosso segundo tópico desse primeiro bloco, que foi justamente o aumento do número de deputados, que a gente já tinha comentado alguns episódios atrás aqui, e o Senado aprovou por 41 votos a 33 o projeto que aumenta o número de deputados federais de 513 para 531, com impacto anual estimado em 64 milhões de reais a ser coberto por remanejamento orçamentário.
O texto sofreu alterações, incluindo uma emenda do senador Alessandro Vieira, que impede aumento de despesas na próxima legislatura, e outra de Beto Faro, que restringe critérios de cálculo aos censos demográficos. Como houve mudanças, o projeto retorna à Câmara. Jacques Wagner, do PT da Bahia, Randolfo Rodrigues, PT Amapá, Rogério Carvalho, PT Sergipe, Elisiane Gama, Omar Aziz, Otto Alencar, Rodrigo Pacheco, Ciro Nogueira, Renan Calheiros, Isalci Lucas, Rogério Marinho, Romário, Cid Gomes e até Davi Alcolumbre, que deixou a presidência para participar da votação dessa sessão, foram alguns dos senadores que votaram a favor da proposta, que justamente visa ajustar a representação proporcional aos dados do censo, sem reduzir as cadeiras de nenhum estado, como a gente já havia também comentado alguns episódios atrás, que foi justamente uma determinação do STF, essa revisão, e o prazo termina no dia 30 de junho, dia que sai este episódio, que provavelmente a Câmara já vai ter votado o retorno aí do que veio do Senado. E aí, o que vocês acharam agora confirmado, hein? Confirmado não, porque falta passar novamente pela Câmara, mas basicamente já está definido aí o aumento do número de deputados. Todo mundo sem palavras. Aí não tem problema, né? Aí o gasto público pode aumentar. Aí tudo bem, é só remanejar. Nossa, olha, bandidagem. Não tem outra, assim, não tem porquê. Isso ter vindo agora é só mais uma tentativa. Vocês lembram uma época que estavam falando que o Lícholas e essa galera aí, eles tinham aquele plano, na época eu sabia melhor a respeito disso, de mirar em deputados e vereadores dos lugares, por isso que eles viajavam tanto, que era para criar essa teia do mal de deputados e vereadores que pensam igual e que ficam aprovando e passando esses absurdos de município em município, de estado em estado. Eu tenho certeza que isso aí é parte disso, parte dessa tentativa de sequestrar o país. Você sequestra o legislativo desse jeito, ou você sequestra o executivo desse jeito, fazendo um legislativo podre, porém imenso, insustentavelmente imenso. E aí, o presidente, qualquer que seja o presidente, vai ficar rendido para todo sempre. Não vai ter presidente que não esteja rendido para a Câmara dos Deputados mais. E eles falam, né, de remanejar, mas remanejar de onde? De onde é que vai tirar? Não vai ser das emendas deles, né? De onde a gente já falou aqui anteriormente que eles vão tirar. Aí eles ficam, não, o STF não pode legislar, o STF está legislando, mas olha o tipo de coisa que a galera faz, sabe? Assim, não tem como. O STF trouxe essa provocação de remanejar porque não estava mais condizente com a população. O que eles fizeram? Bora aumentar a quantidade de gente aqui. Então, assim, é sempre da pior forma possível que o Congresso age. Eu gostaria muito que o STF dissesse, não, isso que vocês votaram é inconstitucional, mas eu não tenho essa esperança. E aí a gente vai ter a mais aí nessa grande arena, o glorioso estado de Santa Catarina, que vota muito bem, vai ter mais 4 deputados. O glorioso estado do Pará, que não tem problema algum com jagunçagem e agronegócio, vai ter mais 4 deputados. O Mato Grosso, mais 2. O Goiás, mais 1. Minas e Paraná, mais 1 cada. O glorioso estado do Amazonas, que só elege ótimos parlamentares, mais 2. E o melhor, Diego, o Rio de Janeiro não perdeu nenhum. Olha que grande reforço aí para a Câmara dos Deputados. Podia botar mais 20 para São Paulo logo, porque sim, e fecha essa merda logo. Bom, fazer um último comentário, realmente curto aqui, porque isso é uma coisa que é inevitável, né? Isso vai passar mesmo, mas lembrar que o comentário anterior que eu fiz disso é que isso é culpa da visão cristã, porque essa ideia de crescer e multiplicar, né? Aí tá ali, a população aumenta a quantidade de deputados e senador, inevitável. Então, tá aí a culpa. Outro comentário é que isso me lembra uma coisa que a gente não fala há muito tempo, mas que eu ainda considero razoável. É muito difícil, se não impossível, uma população do tamanho da população do Brasil e com o histórico que tem com a política, confiar, acreditar na honestidade de funcionários públicos eleitos, que eles têm a liberdade de definir o próprio salário, de definir o próprio sistema de trabalho, de definir quantas pessoas vão trabalhar com eles. Assim, isso, eles têm a chave do cofre e eles podem definir quanto eles ganham. É muito difícil, se não impossível,
confiar na honestidade de pessoas que trabalham dentro de um sistema que assim funciona. Não, e foi muito sintomático, né, isso ser aprovado no Senado no mesmo dia em que foi aprovada a revogação do decreto que a gente comentou anteriormente, justamente para não onerar a população. Ao mesmo tempo, se aumenta 18 deputados, que, como a Thaís falou, eles vão remanejar de onde esses valores, né? E de onde vai sair esse bolo, né, que vai ser repartido? Novamente, né, do orçamento público. É muito sintomático isso. Haja olho de peroba para tanta cara de pau. Exatamente, exatamente. Bom, a gente tinha mais um tema nesse primeiro bloco que vai ficar de fora, que foi a questão da tarifa social de energia elétrica, que vai começar a valer a partir do dia 5 de julho, né? A gente não vai ter tempo de comentar esse assunto aqui, mas se você quiser pesquisar aí nas internet, recomendamos, porque é uma boa ação aí do governo nessa nova tarifa social que prevê isenção total para famílias do CAD único com consumo mensal de até 80 kW, e aí tem outros grupos também nesses descontos, outras isenções, né? Então é uma ação importante que o governo está fazendo. Vamos ver se vai, né, gerar algum resultado ou se vai gerar mais confusão. Vamos então agora... Se nada acontecer, Vitor, o que é aqui? Se nada acontecer na semana que vem, desafio pro Brasil, hein? Se nada acontecer na semana que vem, no próximo episódio a gente comenta esse tópico. Boa ideia, Rodrigo Hipólito, porque realmente é um tópico importante também. E agora, Rodrigo, momento jabá aqui para você tocar o bolso aí dos nossos queridos ouvintes. Vitor, assim, a gente tem algumas novidades aqui no nosso sistema de apoio, mas o básico continua. A gente sempre agradece, né, quem já nos apoia, quem tem um apoio recorrente ali no apoia.se/midcast, que é onde você pode se cadastrar lá e fazer o apoio para todo mês contribuir com a gente com um pequeno valor, né? E esse valor, essa contribuição que a gente recebe no apoia.se/midcast, é o que nos auxilia a manter servidor, a todo o processo de edição, uma informação que eu acho que é útil para quem está nos escutando e pensar, será que eu vou apoiar? Será que precisa mesmo? A gente grava, às vezes mais de um episódio toda semana, nos últimos meses, 2 episódios extras aí, então toda semana a gente está gravando, aí tem um processo de fazer pauta, de pesquisa, toda a discussão que a gente faz, mas fora isso, a gente ainda tem processo de edição que é longo, que o Vitor faz, super minucioso ali. Se a gente contar para cada episódio, a gente tem ali no mínimo 10 horas de trabalho por episódio, e vai além disso, vocês podem ter certeza, se pensar em toda a discussão que a gente faz, mas é no mínimo 10 horas de trabalho para poder lançar diretamente esses episódios, né? Então é realmente um trabalho, um tempo que a gente despende toda semana, e esse apoio serve para a gente poder manter esse sistema de trabalho, para toda semana ter a garantia de que o Midcast vai continuar livre aqui, toda semana a gente lança um episódio sem ter amarra com ninguém, né? Então fica o agradecimento para quem apoia a gente lá no apoia.se/midcast. Lá vocês vão encontrar 3 categorias básicas. A partir de R$5 você pode fazer o apoio básico. R$5 por mês, um valor bem pequeno, você já nos ajuda a manter o que é necessário para essa produção aí semanal de pelo menos um episódio, né? Agora, se você pode contribuir com um pouquinho a mais, a gente tem a categoria Cartinhas da Xuxa. Com R$20 por mês, você se cadastra lá, marca na categoria Cartinhas da Xuxa, R$20 por mês. Além de nos ajudar a manter o episódio semanal, você vai ter acesso ao conteúdo extra no mural do Apoia-se e ter o seu nome lido aqui no final de cada episódio. Uma terceira categoria é a categoria Um Beijo da Lhama, e um pouquinho acima, com R$50 mensais no apoia.se/midcast, além de ter acesso ao conteúdo extra do portal, ter o seu nome lido aqui no final do episódio, se for do seu interesse, se você não quiser ficar anônimo, você também recebe toda semana um link exclusivo para acompanhar as nossas gravações aqui, poder interagir com a gente no chat, conversar com a gente, mudar a dinâmica dos episódios, nos corrigir quando a gente fala alguma besteira também. Essa interação é sempre muito bom para a dinâmica aqui, porque a gente faz toda semana. Então lá na categoria de R$50, categoria Cartinhas da Xuxa, no apoia.se/midcast. Essa categoria, Vitor, ela tem uma fidelidade alta, que normalmente quem entra na categoria na categoria Um Beijo da Lhama, fica aqui com a gente, o pessoal assiste, interage. Então, pensando nisso, Vitor, a gente tem uma novidade a partir desse mês, não é? Você quer explicar pra gente essa ideia que você teve? Porque o Vitor é o cara das ideias. Sempre tem ideia. Que ideia você teve para poder valorizar
o pessoal que apoia a gente na categoria Um Beijo da Lhama. Rodrigo, eu tenho outra ideia. E se a gente guardar essa informação pro final do episódio e anunciar só lá no final, junto com as cartinhas da Xuxa, o que você acha? Mistério. Segurar a audiência. Cara das ideias, agora ele consegue segurar a audiência. Então, para. A gente continua aqui com os informes e no final do episódio você vai saber. Você que tá pensando em apoiar a gente aí na categoria Um Beijo da Lhama e receber esse link exclusivo toda semana, vai ter mais uma informação relevante para você e para quem já apoia também, né? Não dá para apoiar toda semana, não dá para você se cadastrar lá no Apoia-se, não tem condição de fazer isso. Mas a gente tem também aqui a opção da campanha de Pix recorrente. Todo mês a gente abre uma campanha nova, a gente recebe as contribuições em podcastmedia@gmail.com, essa é a nossa chave Pix. Então, se você faz uma doação de qualquer valor, 1, 2, 3, 4, 100, 200, R$1.000, lá no Pix, chave Pix, podcastmedia@gmail.com, você nos ajuda a ter os nossos episódios extras. A cada R$500 em Pix, a gente lança um episódio extra. Então, esse mês a gente já bateu a primeira meta, é o episódio de pauta livre que a gente vai ter no mês de julho, e a gente está muito próximo de bater a nossa segunda meta. Se a gente bate a segunda meta, é o segundo episódio extra, que é sempre uma live aberta, para todo mundo poder participar, interagir com a gente. A gente já está em 70% da segunda meta, quer dizer que faltam só R$150. Esse episódio vai sair no último dia do mês. Então, tá ali, o último dia para bater essa meta, a gente ter o segundo episódio extra, live aberta para todo mundo em julho, né? Não dá para fazer esse tipo de apoio. Aqui na descrição do episódio você tem outras opções também. Você pode adquirir algum produto com a estampa, com a frase "tem que dilapidar as fortunas", com a ilustração de Thaís Kisuki. Na medida em que esses produtos saem, isso nos incentiva também a lançar novas estampas, e já tem algumas estampas muito boas ali na fila com a ilustração de Thaís Kisuki também. Ainda na descrição do episódio você encontra o nosso grupo do Telegram, que é organizado por ouvintes, está sempre muito movimentado, o pessoal lá discute pra caramba. Então acessa aqui se você é usuário do Telegram e vai participar lá com o pessoal. Agora você é da turma do WhatsApp, a gente tem o nosso canal do WhatsApp, onde você se informa sempre que lança um episódio, a gente divulga no canal. Quando tem um extra, um corte, uma campanha, tudo a gente informa pelo nosso canal do episódio, o canal do WhatsApp, que está aqui na descrição do episódio, fechando esse momento para a gente partir para o nosso próximo bloco, Vitor. Isso aí, Rodrigo Hipólito, aproveitando o gancho, vamos chamar a vinheta então do nosso segundo bloco. Bom, então antes da gente começar esse nosso primeiro tópico do segundo bloco, queria pedir torcedores calma, porque vamos falar sobre um assunto polêmico, né, um assunto delicado, então já peço a atenção e paciência dos ouvintes em relação a esse tema, até porque a gente não sabe aqui o que vai ter de debate e discussão ao longo desse tópico, mas vamos lá. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, contratou 2 de seus maquiadores como assessores parlamentares, segundo dados do portal da Câmara. Os profissionais Ronaldo Reis e Indy Motiel aparecem como funcionários comissionados na folha de pagamento do gabinete dela. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis, aqui está escrito portal de notícia, mas é portal de fofoca, né? E confirmada pelo jornal O Globo. Listado como assessor da deputada desde maio do ano passado e com salário bruto de R$ 9.678, o maquiador de São Paulo, Ronaldo Reis, assina produções de Érica para momentos como o show da Beyoncé em Paris na semana passada, segundo um post compartilhado no Instagram. Também creditada por maquiagens e penteados de Érica Hilton, Indy Motiel também aparece como assessora da deputada desde dezembro do ano passado, com salário bruto mensal de R$ 2.126. A parlamentar negou a contratação dos maquiadores com verba de gabinete em um pronunciamento no X, ou o ex-Twitter, ou Twitter, nessa última terça-feira. Abre aspas para Érica. O que eu tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões, audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas. Fecha aspas. Após esse caso, o portal Metrópolis publicou uma outra reportagem, dessa vez afirmando que Érica Hilton fez uma cirurgia no nariz, conhecida como rinoceptoplastia, e que ela teria recebido um reembolso de R$ 24.700 pela cirurgia. Em uma série de postagens na rede social, X, Érica Hilton disse que passou por 2 procedimentos cirúrgicos no nariz em 22 de fevereiro do ano passado, realizados no Hospital Samaritano por 2 equipes médicas distintas. O primeiro teria sido realizado por
por recomendação médica para o tratamento de uma sinusite crônica. A operação teria custado R$26 mil, de acordo com a nota fiscal compartilhada por ela, e ela teria recebido ressarcimento parcial da Câmara dos Deputados. O segundo procedimento, feito no mesmo dia, teria sido uma cirurgia plástica e, de acordo com os documentos publicados por ela, custou R$22 mil. O valor foi pago por ela em 3 parcelas de R$7.300 nos meses seguintes e, segundo a própria Érica comenta nessa postagem, o Metrópolis deu a entender na sua, entre aspas, reportagem, de que ela teria sido reembolsada também sobre essa cirurgia plástica, né, da Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, o reembolso de despesas médicas é regulamentado por um ato da mesa de 2013. A regra proíbe reembolso de tratamentos estéticos de qualquer natureza. Ao mesmo tempo, a casa não dá transparência sobre os procedimentos pagos nem os estabelecimentos contratados. Não há limite para os reembolsos, desde que o valor de cada nota não ultrapasse R$135 mil. O pagamento mais elevado deste ano, até o momento, foi de R$123 mil e, para surpresa de 0 pessoas, não tivemos reportagem no Metrópolis sobre o cidadão, né, desse reembolso. Mas agora eu queria saber de vocês... quem foi? Pois é, não estava lá na reportagem, né? Que coisa, né? Poxa vida. Agora, antes dos comentários sérios, gente, o que é o Brasil, né? Uma deputada federal tendo que parcelar o negócio de 3 vezes no cartão. É isso aí, cara. Mas aí, o que vocês acharam de toda essa confusão que acabou virando pauta aqui, né? Justamente por causa dos ataques que a Érica recebeu ao longo dessa semana, principalmente, né? Da base bolsonarista, e por conta da defesa que ela teve que fazer via público se explicar por conta dessa situação, né? Vitor, eu queria que você tivesse emendado no que você falou mais cedo a respeito disso, porque eu acho que você estava muito certo. Quer essa chance aí de brilhar? Ana, eu já nem lembro mais o que eu falei. Mas eu lembro. Se puder, reproduz então, por favor. Que a gente estava falando disso de... Reni fez um comentário dizendo que já sabia que eu ia falar uma coisa que eu já falei algumas vezes. E eu tinha falado isso mais cedo mesmo, que era que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. Que é o que se cobra da esquerda, né? A gente sabe que não existe o mesmo peso e a mesma medida para o que a esquerda faz, porque a direita pode tudo e a extrema-direita pode mais ainda. E aí, um exemplo é isso aí que a gente acabou de saber, que já deram uma nota de quase 130 mil e a gente não sabe quem foi. A gente não sabe qual o procedimento da Érica, a gente sabe tudo, sabe o nome do hospital, sabe o procedimento, ela postou a nota, a gente sabe que ela dividiu no cartão ali, ó, usou o limite do Nubank todo, 3 meses travado para pagar. E você tinha dito que a Érica é uma mulher inteligente, todos nós sabemos, e isso era previsto. Então, foi uma munição dada, e eu acho que foi uma munição dada. Porque a gente não pode fingir que a gente não está jogando no campo deles. Ao mesmo tempo que a gente não pode se deixar pautar sempre pelo direito. Então, é um limite muito tênue. Até onde a gente vai se deixar pautar, que devia ser nunca. E o que a mulher de César tem que parecer honesta, além de ser honesta, é um jogo de cintura que tem que ser feito por toda figura de esquerda. E a Érica tinha toda a condição de perceber que isso ia aparecer, que isso ia vir. Trabalho parlamentar não é feeling, e aí fica minha crítica para todos, porque quase ninguém trata assim. A direita, se você for atrás de Valdo Açaí, um amigo meu hoje lembrou que a filha do Queiroz era assessora e ela era personal de famosos, toda a família do Queiroz, toda essa... Então, a assessoria parlamentar não deveria ser feeling, não deveria ser cabide de emprego, não deveria ser camaradagem, não tinha que ser nada disso, mas no Brasil. E aí você tem uma figura ou outra que aparece, que pipoca, como essas que eu citei, e acaba. Mas quando a gente fala da esquerda, aí a mão pesa, a mão é de aço. Mas nesse caso da Érica, e aí entra o que você falou, eles não deveriam ter continuado maquiando a Érica, vestindo a Érica e postando isso. Pessoalmente, eu acho que não. Não são salários altos. Eu não estou dizendo que eles não precisam continuar trabalhando, porque ela disse, né, que o que eles fazem para ela é pago com o dinheiro dela. Então, eu não estou dizendo que eles não precisam complementar, porque não são salários altos. É um salário de 9 mil, é um salário de 2 mil. Porque também se tem essa ideia de que um assessor ganha centenas de milhares de reais, não é verdade. Às vezes
vezes fala, nossa, mas fulano tem 20 assessores, não precisa. Precisa, deputado não faz nada sozinho. Então, entende-se que eles precisem ou queiram continuar trabalhando, pois é um trabalho muito diferente do parlamentar, né? É um trabalho que se trabalha mais com criatividade, com tudo, mas não da Érica e não postando, porque você entra nas redes sociais deles e a impressão que se dá é essa. E, continuando o que você mesmo tinha falado, que agora eu sou porta-voz do chefe, a gente se atualiza agora com o quê? Com meme com manchete. Então, essa safadeza que o Metrópolis fez foi muito proposital, porque você tem que ler, como sempre, você tem que ler toda a matéria e entender que a intenção deles era queimar a Érica, porém eles ficam naquele limite ali do não, mas a gente falou que das 2 cirurgias só por saúde. Não falou. Eles sabem exatamente o que estão falando. Lembrando essa sua fala aqui e passando ela para os ouvintes, para dizer que eu concordo. E aí, para dizer o quê? A mulher, ela vai ser vista como 2 coisas a vida dela inteira. Ou ela vai ser vista como boba, como fútil, ou ela vai ser vista como brava. Não tem caminho. Então você tem a mulher que é boba, inocente, fútil, e você vai ter a mulher raivosa, a mulher que tá sempre brava, a mulher mandona, a sargento que as pessoas adoravam falar. Hoje em dia se fala menos, ainda bem, mas a sargento. Essas 2 coisas. E a mulher trans, ela não vai fugir disso com o espelho da frivolidade muito mais acentuado. E a Érica passa por isso. A Érica, ela tem que se provar muito inteligente, o que ela é, porque ela é vista como uma mulher vaidosa, como uma mulher frívola, porque ela é uma mulher bonita. E aí essa lente, ela está sempre ali. E ela está sendo usada para um movimento que me parece muito orquestrado de ataques a Erika Hilton, e que vem acontecendo, né? Ela foi acusada de não ter ido para a parada gay e ela estava no Parlamento Europeu fazendo uma fala importantíssima, mas ela tinha abandonado pautas LGBT. Então essas coisas têm surgido, e aí eu vou ser ousada aqui. Esse movimento orquestrado está aparecendo, está muito bem amarrado, e ele pouco tem a ver com a pauta LGBTQIAPN+. Ele tem a ver com a cara a tapa que a Erika Hilton deu na defesa da escala 6x1, do fim da escala 6x1. E aí, a ideia é não se falar disso, porque aí a direita não pode dizer que está sendo acusada de LGBTfobia, porque não, a gente não está nem falando disso. Mas eles estão falando da defesa pelo fim da pauta da escala 6x1. Do momento, a Érica já tinha tudo isso contra ela, toda essa disparidade de coisas. No momento que ela abraçou o fim da escala 6x1, no momento que ela abraçou essa pauta, esse movimento começou a ser orquestrado. E é um movimento que ataca a imagem dela, que vai atacar todos os atos dela e que vão passar ao largo de falar do fim da escala 6x1, porque é uma coisa mais refinada, sabe? Eles não vão falar, não é por isso, é porque ela é vaidosa, é porque ela contratou cabeleireiro com verba parlamentar, é porque ela contratou não sei o quem, é porque ela fez cirurgia no nariz, é porque ela não foi não sei aonde, ou porque ela foi não sei aonde. Olha que absurdo ela fazendo capa de revista, nossa, mas ela participou de um desfile de moda, ela estava no show da Beyoncé. Mas esse movimento orquestrado é um movimento de minar a Erika Hilton como personalidade, como pessoa, como deputada, minar a seriedade dela para atingir essa pauta, que é a pauta mais importante até agora, politicamente falando, sei lá, nos últimos anos, que é o fim da escala 6x1. Então isso não é um movimento bobo, não são coisas que surgiram, né? Mas eu acho que neste caso poderia ter sido evitado, porque eles iam escarafunchar. E Ana, só um adendo, complementando o que você falou, eu acho que o ataque também vem porque ela atualmente é o principal nome da esquerda no parlamento brasileiro. Mais do que o Guilherme Boulos, ela é a pessoa mais vocal nesse momento. Então, acaba sendo mais alvo ainda do que, além de tudo que você já pontuou muito bem, né? Eu fiz aqui uma breve pesquisa para tentar descobrir quem tinha sido o parlamentar que tinha recebido 123 mil. Não consegui descobrir, infelizmente não achei essa informação em lugar nenhum, mas achei outras notícias a esse respeito que dizem que 100 milhões em reembolsos médicos a parlamentares foram efetuados nos últimos 6 anos. Os dados sobre os procedimentos, eles não são informados,
sobre a alegação de proteção dos dados pessoais. E o Senado não informa sequer quais parlamentares receberam os valores, só as quantias pagas. Então, assim, eu obviamente não vou falar quais foram os procedimentos que cada um fez, porque eu passaria horas destrinchando isso, e eu acho que não é essa questão, não é isso que os nossos ouvintes querem saber. Mas se vocês quiserem saber mais, com mais detalhes, vocês podem pesquisar. Congresso, brasileiros pagam 100 milhões em despesas, reembolsos médicos. Thaís, só um comentário. Teve um caso que eu achei que é curioso, que o supramencionado nesse episódio, inclusive Marco Feliciano, recebeu o reembolso de 157 mil. Ué, mas o limite não era 130? Por procedimento. Ele recebeu de uma vez só. É só fazer em 2 notas. Ele recebeu no total. Era isso que eu ia falar, deve ter sido mais de um, né? Para reembolso de um tratamento dentário. Meu amigo. Maluco, 150 mil. E continua feio. Pior isso. Não é? Né? Quem recebeu mais dinheiro ao longo desse período foi Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que recebeu mais de 2 milhões. Damião Feliciano, do União Brasil, aqui da Paraíba, fica em segundo lugar, com mais de 1.700.000. José Carlos Schiavinato, do PP do Paraná, mais de 1.600.000. Célio Moura, do PT de Tocantins, mais de 870.000. João Campos de Araújo, do Republicanos, mais de 760.000. Nilson Pinto de Oliveira, do PSDB do Paraná, também mais de 700.000. Elcione Barbalho, do MDB do Paraná, mais de 600.000. Haroldo Catedral, do PSD de Roraima, mais de 600.000. Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, mais de 600.000. Cláudio Cajado, do PP da Bahia, mais de 600.000. E por aí vai. Na matéria tem outros nomes de outras pessoas que também receberam quantias em relação a procedimentos médicos. Inclusive tem aqui no meio também nosso atual presidente da Câmara, o anterior, e assim, a gente não viu nenhum desses virar notícia, né? Por que isso virou notícia agora? Eu acho que quanto a opiniões e impressões pessoais, eu concordo com Ana Raíssa, com 2 N's, 2 R's, 2 S's, 4 A's e um solitário I, que realmente é muito ruim a gente ter que estar falando disso, ter que estar defendendo a Érica numa questão que é muito revoltante, os 2 pesos e 2 medidas, sabe? Toda vez que acontece um negócio desse. E assim, realmente, não devia ter continuado postando, etc. Tudo bem, a gente sabe disso. E a gente volta até no caso do Glauber, por exemplo, que a gente falou aqui também dos 2 pesos e 2 medidas. E é muito difícil, né? Já é difícil ser um parlamentar que defende a população dentro do Congresso e não ser morto por isso. Vide aí, né? Não era no Congresso, mas vide Marielle Franco, sempre presente. Mas é muito difícil, não dá para ser perfeito, e o tempo todo a gente exige-se isso, né? E aí, honestamente, a pessoa é assessor dela e faz a maquiagem, porque normalmente quando você é um parlamentar que tem uma militância perto do povo, ou até que não seja, você coloca seus amigos, as pessoas próximas da sua confiança para ser seu assessor, porque é quem sabe trabalhar com você, é quem estava do seu lado no movimento que te elegeu, ou quem é pai dos seus filhos, né? Como o Bolsonaro e o Queiroz aí, que esse tempo andou viralizando uma foto do Bananinha e do Queiroz jovem e... Ah, cara! Né, esculpido em Carrara, como diria... Não, eles não merecem tanto. É cuspido e escarrado mesmo. Essa é a teoria da conspiração que a gente curte, né, cara? Essa eu gosto demais. Por que não cagado e cuspido, né? Não, genética é ciência, cara. Isso aí é bolsa corno para assessor. Diante do deveria ser feito, acho que não cabe a nós, né? Mais dizer, todo mundo sabe que deveria ser feito, mas só dizer da nossa solidariedade a Érica Hilton e mandar um grande vai se fuder para toda a esquerda que aproveitou disso para ser transfóbica. Aliás, para demonstrar que é transfóbica, para demonstrar que é misógina, né? Então, já basta da gente apanhar deles, aí tem que apanhar da gente também. E a gente é muito mais chato na hora de bater, inclusive. Então, só isso. Um beijo pra Érica e maquiagens muito lindas, mas vamos tomar cuidado aí com o Instagram da galera. Para fechar aqui, realmente vou ser breve, porque colegas já
disseram quase tudo que poderia ser dito, né? Concordo plenamente com toda a análise da Ana Raíssa. Achei extremamente informativo e crucial esses dados que a Thaís trouxe, já que, né, a gente tem uma parte do jornalismo que não está fazendo o seu trabalho, os comentaristas de portal têm que dar conta dessa parte. Então, parabéns aí por essa pesquisa de última hora da Thaís. E fora isso, só dizer que apenas os feios criticam, até por autoestima não serei eu a criticar Erika Hilton, e em cima disso digo que não tenho político de estimação, pois eu sou o bichinho de estimação de Erika Hilton. Bom, então vamos aproveitar que estamos com um tempinho sobrando aqui, né, do tópico anterior, já vamos adentrar para o segundo tópico, falar sobre um assunto seríssimo, né, que também dominou o noticiário nessa última semana, que foi aí o caso da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, né, que desapareceu no último sábado, dia 21, no segundo maior vulcão da Indonésia, localizado na ilha de Lombok. A Juliana foi encontrada, infelizmente, né, morta na última terça-feira, quase 4 dias depois aí do desaparecimento. Familiares da turista criticaram a demora na operação de resgate e acusaram as autoridades locais de negligência. Segundo o governo indonésio, foi realizada uma reunião com os parentes para explicar os desafios enfrentados durante o salvamento. Então, se já não bastasse a tragédia em si, né, obviamente, para surpresa de 0 pessoas, bolsonaristas começaram a utilizar o caso para atacar o governo Lula, né, já que o Itamaraty informou que não teria como custear o translado do corpo da brasileira ao Brasil, e isso tudo porque o artigo 257 do decreto 9.199/2017 da época do governo Temer, dentre outras coisas, veta o pagamento de despesas nesse caso, né. O Brasil, então, auxilia apenas no acompanhamento de acidentes, localização e repatriação de brasileiros em casos de conflitos, né, e catástrofes naturais, mas não indica disposição financeira para isso. Com isso, embaixadas e consulados ajudam na expedição de documentos e o Itamaraty auxilia na obtenção do atestado consular de óbito e diálogo com autoridades locais. Então, assim, foi um assunto, né, que gerou muita comoção aí, principalmente nas redes sociais, né, e teve toda essa situação depois que o Itamaraty se posicionou. E aí, na esteira disso, hoje, no dia que a gente está gravando, a Prefeitura de Niterói assumiu o compromisso de custear o translado do corpo da jovem, né, que vai ser levado para a ilha de Bali, onde vai passar por uma autópsia que deve esclarecer ali a causa e o horário da morte. Enquanto isso, o senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, protocolou um projeto de lei que prevê a repatriação de brasileiros mortos no exterior, né, e na proposta apresentada nessa última quarta-feira, o parlamentar pediu que o governo federal arque com os custos de translado ou cremação de cidadãos em situações excepcionais e com base em critérios de vulnerabilidade. E aí, um pouco antes da gente começar a gravar, o presidente Lula, durante um evento em São Paulo, afirmou que vai revogar esse decreto que eu comentei anteriormente, que impede o governo federal de custear o translado, mas não confirmou, né, como é que vai ser a extensão desse novo decreto que ele disse que vai fazer. Abre aspas aqui para o Lula, né, no que ele disse lá no evento. Quando chegar a Brasília, vou revogar o decreto e fazer outro para que o governo assuma a responsabilidade de custear as despesas da vinda do corpo dessa jovem para o Brasil, fecha aspas para o Lula. No nosso grupo, né, a gente mais cedo estava comentando, né, se esse tópico ia entrar na pauta ou não, mas como acabou virando um assunto político, né, principalmente pelos bolsonaristas utilizarem, né, a tragédia para poder atacar o governo, e agora principalmente o governo se movimentando através dessa fala do Lula de que vai revogar o decreto para poder atender essa demanda e provavelmente outras que tiverem no futuro. Queria saber o que vocês acharam de toda essa situação, desse caso aí que acabou virando mais uma pauta política, né? Vitor, te falar que eu tive um déjà vu quando você até mandou no grupo o que estava circulando, as imagens que foram feitas para vincular a figura do Lula a esse problema do translado do corpo, né? Com a tentativa de dizer que o governo não tomou nenhuma ação, que o governo poderia fazer alguma coisa. Eu tive um déjà vu porque isso me soou muito o que acontecia no primeiro e no segundo mandato da Dilma. Toda a tragédia que acontecia, o pessoal colocava na conta da Dilma e dizia que ela deveria fazer alguma coisa, mesmo nas situações mais improváveis, assim, sabe? Aconteceu um grave acidente, ou chuvas torrenciais, e olha que a Dilma estava sempre presente
realmente fazia questão de viajar para os lugares, de ir, de colocar o rosto dela lá, de ir diretamente conversar com as pessoas, né? Ela tomava trabalho, ela circulava bastante para fazer isso também, toda vez que acontecia uma situação dessa, né? De incêndio em boate, a inundação em regiões assim. Mas mesmo assim, o que você via circular muito era uma tentativa de dizer que, olha, que era culpa dela, que pessoas morreram e vincular a morte dessas pessoas a ela. Então isso era uma coisa, e na época não era uma questão só de circular por informação falsa ou por imagens, ilustrações. Isso rodava assim na imprensa mesmo. A imprensa, ela fazia questão de tomar esse partido e dizer que ela não estava fazendo o suficiente para aplacar a dor das pessoas nesse momento de tragédia. O que é uma coisa triplamente cruel, assim, porque você desrespeita completamente a memória da pessoa que morreu, das pessoas que morreram em alguns casos, né, lá atrás. Você desrespeita a dor dos familiares que estão passando por um momento de luto, né? Você instrumentaliza tudo isso e conta mentiras. Então a gente vê o que esse povo é capaz de fazer para tornar qualquer coisa em uma arma política nessa guerra de comunicação, né? Que a direita trava há muito tempo. E trava bem porque ela é cruel, porque ela é injusta, porque ela dá golpe baixo. Eu não acho que a gente em nenhum momento tenha que dar esse tipo de golpe baixo. Isso aí que esses sistemas de comunicação da extrema-direita faz, esse é o tipo de coisa que, já está dito que está numa linha criminosa, assim. Não é só uma linha criminosa de difamação, eles estão se utilizando da imagem de outras pessoas, a imagem de civis, para poder, e em um momento de dor, para poder fazer uma articulação, um ataque político. Então, já que a gente se discute ainda muito no STF, por exemplo, né, como lidar com as notícias falsas, como lidar com essas mentiras, tá aí mais um caso em que isso aconteceu de modo livre, pouco se falou, você precisa investigar e saber quem é que está por trás do uso indiscriminado da imagem de uma pessoa que acabou de morrer numa tragédia e desrespeitando a dor dos familiares, usando isso, instrumentalizando isso para fazer ataques direto à figura do presidente. Então a gente já está vendo ali também como é que ainda esse é o tipo que a gente chama de fake news, o tipo de lorota clássica. Você pega um fato do momento e você vincula um político àquele fato sem nenhuma razão, sem nenhuma lógica, e você faz circular essa desinformação. Então a gente ainda não aprendeu como lidar com isso, a gente não conseguiu barrar de novo essa enxurrada de notícia falsa. A gente está discutindo isso há anos e a gente novamente não teve nenhum mecanismo para conseguir barrar essa enxurrada de notícia falsa, que é o que, no fim das contas, depois de um primeiro momento de debate sobre o fato, isso é o que tomou a comunicação das pessoas, né? Assim como recentemente também, já tinham falado até, continuavam a circular mentiras de que estavam lá os navios parados no porto para poder o Lula mandar o urânio para o Irã. Se percebe que a gente está nas últimas semanas em subsequentes campanhas de notícias falsas envolvendo políticos de esquerda, envolvendo diretamente o presidente, desde contas da Janja até esse fato agora cruel, essa situação horrível de se usar a morte de uma pessoa para poder atacar um político. A gente está numa sequência crescente de uso e disseminação de notícia falsa sem que se faça nada com relação a isso. Não, e a canalice foi tão grande, Rodrigo, que nessa enxurrada, obviamente eles não citaram em nenhum momento o decreto, pelo menos todas as publicações que eu vi, nenhuma citou o decreto que impediu o governo. Comparava com o que o governo fez, né, de mandar o avião da FAB, né, para trazer aquela ex-primeira-dama, né, do Peru, recebeu asilo político, e o pior, chegou a comparar com a atitude do ex-fungo presidencial, que ele sim teria resgatado brasileiros em Wuhan na época da pandemia. Porra, cara, a canalice chegou nesse nível, assim, né? O ouvinte mais atento se lembra que o Bolsonaro no início estava pouco se lixando para quem estava lá na China e dizia que era muito caro, que ele não ia resgatar ninguém. Depois que pegou mal, aí ele foi e fez a movimentação do governo dele para poder resgatar os brasileiros que estavam lá em Wuhan. E né, precisa nem relembrar, né? Na verdade, precisa relembrar, né, todo o mal que ele fez durante a pandemia depois disso. Né? Eu vou falar bem rapidinho, até porque o nosso tempo já esgotou. Mas é que eu entrei no Instagram do Lula e tinha muito comentário que, teoricamente, eram de indonésios comentando no Instagram do Lula revoltados, né? Chegaram a esse ponto. Mas o que eu queria falar era só assim,
chamar um pouquinho a atenção das pessoas que... Eu não tô falando nem que foi o caso dela, mas eu acho que vale a pena a gente frisar isso, que, assim, o ecoturismo, o turismo de aventura exige alguns cuidados, algumas responsabilidades. Então, assim, evitem ir para esses lugares sem ter acompanhamento de um profissional realmente capacitado. Não é qualquer pessoa que pode te levar para o meio do mato, assim, às vezes pode ser algo que coloque sua vida em risco mesmo. E, novamente, eu não tô aqui culpabilizando, nem falando que foi a culpa dela, não, mas é só para a gente refletir um pouco sobre isso, porque é importante a gente cuidar da nossa segurança, porque uma situação dessas é perigoso para você, mas também envolve muitas pessoas que, quando você sofre algum acidente, vão lá e vão lhe resgatar, ou voluntários, ou governos, enfim. É bom a gente ter esse cuidado e esse carinho conosco, porque às vezes a economia que a gente faz numa hora dessa sai muito caro pra gente. Ana e Diego, algum comentário sobre esse tópico? Não, estou contemplada com a fala dos colegas. Idem. Então é isso, gente. Encerramos aqui o nosso segundo bloco com esse último tópico. E agora eu vou chamar a vinheta do Momento Leitura de Títulos, que o que é o Momento Leitura de Títulos? São as notícias que ficaram de fora da nossa pauta por não ter espaço para tudo isso que aconteceu durante a semana. E aí a gente vai ler os títulos para que vocês fiquem, pelo menos, minimamente informados, que é como o brasileiro se informa, né? Que é por manchete e meme. Então vamos lá, Momento Leitura de Títulos. Brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2024, novo recorde histórico. Mas aparentemente os Correios estão à beira da calamidade da falência, né? Brasil bate recorde de passageiros em aeroportos entre janeiro e maio de 2025. Ativista preso em Israel é acusado de calote por agricultores ligados ao MST. Fraude no INSS. Devolução de valores a aposentados deve começar em 24 de julho, diz presidente. Juiz investigado por mandar soltar condenado que destruiu o relógio em 8 de janeiro diz que cometeu equívoco. Braga Neto chamou Cidinho de mentiroso em acareação sobre trama golpista no STF. Yay! Irã e Israel falam em vitória e sinalizam cessar-fogo após 12 dias de conflito. Câmara aprova aumento de isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos e ratifica a proposta que já estava válida por meio de MP publicada em abril. Governo passa a permitir que hospitais privados e filantrópicos troquem dívidas por atendimentos a pacientes do SUS. E empresa de aposta financiou festa junina da Prefeitura de São Paulo. Onde mais? Mas sobre isso eu tenho um comentário. Praticamente toda festa junina grande teve financiamento de bet. Não foi só em São Paulo, não. Pois é, eu fiquei chocado depois que eu fiquei sabendo disso, né, cara? Campina Grande estava lá. Se a gente for olhar direitinho, olha embaixo da sua cama. Uma bet patrocinou a sua cama, uma bet patrocinou o seu chinelo. Não, esse tópico merecia a gente comentar, né? Infelizmente, assim, o avançar da hora não nos permite, mas... Inclusive, parece que teve deputado, né, que precisou apagar post, né, criticando a Prefeitura de São Paulo depois que, né, uma outra prefeitura aí do Nordeste também recebeu patrocínio de... Ops. Vou pegar uma pastilha, Ana. Pastilha. Eu gostei da desculpa do Nunes em São Paulo, que ele falou, não, a gente contratou a empresa para organizar o evento. A empresa foi lá e pediu o patrocínio da Bet. Porra, a gente não compactua com isso, a gente nem tava sabendo, pô. Que isso, é absurdo. É muita cara de pau, né? Então quer dizer que a empresa recebeu 2 vezes, uma da prefeitura e outra da Bet, foi? É, rapaz. Disse o Nunes. É, rapaz. Porra, bom demais. Enfim, bom, Rodrigo, chegamos agora que é o momento que a gente prometeu lá pro final do episódio, né, que a gente ia comentar a novidade aqui para os ouvintes. Então é o seguinte, os ouvintes que nos apoiam nas categorias Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor, lá em apoia.se/midcast, até o final do ano, né, até dezembro, irão participar
de um sorteio mensal que nós vamos fazer aqui no podcast durante a gravação, né? Sempre na primeira gravação do mês, né? Sorteando algum mimo dentre esses ouvintes, né? Que participam da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor. Então, a gente já vai fazer o primeiro sorteio na próxima semana, né? Que vai ser a primeira gravação do mês de julho, e a cada primeira gravação dos próximos meses, até dezembro, a gente vai sempre fazer esse sorteio. Então, se você quer participar também desse sorteio e quer apoiar o Midcast, a continuidade do Midcast, então apoia.se/Midcast, a partir da categoria Um Beijo da Lhama ou a categoria Ministério do Amor. E o primeiro item que será sorteado, né, já no mês de julho, na próxima semana, será o livro raríssimo que temos aqui, estou tentando mostrar aqui na tela, o livro Ladir Vai ao Parque e Outras Histórias, do Fernando Sampaio, o famoso Tanto Tupiaçu, aí nas redes sociais, né? É um livro de contos, né, que ele fez, que foi publicado em 2017, que ele me mandou, na época ainda da pandemia, alguns exemplares. Acho que eu cheguei a sortear, a gente chegou a sortear um exemplar desse livro no passado, e agora a gente está voltando aqui a sortear mais um. E esse é um livro raro, porque se você procurar para comprar aí na Amazon ou em algum outro site, não tem. Então, assim, o ouvinte que ganhar esse exemplar que eu estou tentando mostrar na tela e não aparece, ele vai ter aí quase que um item raro na sua coleção. Então é isso, ouvintes da categoria Um Beijo da Lhama e Ministério do Amor, até o final do ano, participarão de um sorteio mensal aqui de algum item, e aí nos próximos meses vão ser outros itens também. E quem começar, por exemplo, a apoiar o Midcast nessas categorias até a próxima gravação, já vai também fazer parte desse sorteio. Só para ficar registrado, então a gravação vai ser no dia 3, né? Isso aí. Quem nos apoiar até o dia 3 de julho já está participando desse primeiro sorteio. Lembrando que a gente geralmente grava às quintas-feiras, é só para deixar marcado aqui para a galera. Portanto, que volta e meia ele fura a bolha e viraliza com os contos dele como se fosse verdade, né? Eu já vi volta e meia por aí pela internet print de thread dele. Lembrando, gente, que esse mimo é um patrocínio de Rodrigo Hipólito, afinal é a partir da categoria Um Beijo da Lhama, né? Então, só para deixar registrado aqui, né, Rodrigo? Exatamente, assim, isso aí, toda essa ideia, tudo que tá pagando, sou eu. Então... Eu acho que a gente perdeu a chance de chamar essa categoria em junho, especificamente de Barraca do Beijo da Lhama. Porra, Ana Raíssa. Bela ideia, hein, realmente, cara? Vai ter que ficar pro ano que vem. Não, fica pro mês de julho, pô. Categoria... Não é festa junina. Não, gente, Julina. Julina. Você vai vir com essa heresia, Vitor Souza. Não me Festa venha com essa sua heresia, Vitor clandestinidade, por favor. É junina, Olha, eu tô do lado de Thaís. Não, mas festa junina começa depois do carnaval e termina em outubro. É isso aí, Diego. Isso aí. Não era isso, não? Pois é. Eu tô tentando aproveitar aqui a bela ideia de Ana Raíssa e ela tá contra, enfim. Então fica aí só sendo um beijo é uma ideia sazonal, não é assim? Ai, panetone. Hoje eu fui no Carrefour, tinha um panetone. Mas tá certo ter panetone todo ano. Não. Claro que tá. Não. Panetone é maravilhoso. No final do ano. Panetone Eu amo, inteiro. eu sou uma grande fã de panetone. Porém, E é na o data certa. tempo. Panetone o ano inteiro. Panetone é inteiro. Ei, Vitor, pra não magoar ninguém, chama de arraial. Pronto. Pronto, boa, Diego. Muito Ana bom. Raíssa, você é cristã? Quermesse, chama de quermesse. Eu sou o quê? Você é cristã? Você é cristã? Não é. Vamos ficar usando o calendário gregoriano. Paga esse negócio, entendeu? Não precisa disso, não. Escolhe outro calendário. O lunar, agora vai ser o lunar. Olha a China aí, olha a China influenciando já. Ai, pois pronto, presidente X, estamos prontos. Agora o nosso calendário é esse aí. Inclusive, O que que comecei se a estudar comemora? mandarim essa semana, tá? É verdade, olha aí. Estou há Pois 7 como é- dias estudando Qual que mandarim. seria o equivalente chinês a uma festa junina? Não sei, eu ainda não cheguei nesse ponto de festa. Ai, meu Eita, Deus. Mas fica aí para os ouvintes nos
nos instruírem, nos informarem, nos digam aí nos comentários da postagem desse episódio qual seria a festa chinesa relativa às nossas festas de São João. Sim, por favor, que eu quero ir pra lá nessa época do ano. Bom, recado dado aqui então, né? Então, agora, Thaís Kisuki, vou chamar a vinheta do quê? Das cartinhas da Xuxa. Falta pouco! Falta pouco pra você ganhar, baixinho. Não fica desesperando, fica triste, não. Se você escreveu, falta muito pouco. Você já fez o mais difícil, que era escrever. Porque eu sei que tem muito baixinho que é preguiçoso. Mas os baixinhos que não são preguiçosos, um alô, hein? Que som da Xuxa é esse? Então vamos lá. Antes das cartinhas da Xuxa, como sempre, temos o resultado da última enquete. Essa enquete babilônica que nós tivemos na última semana. A enquete... Rapaz, eu Ana tinha Raíssa esquecido disso Eu já, fiquei cara. incrédula, porque eu esqueci. Quando saiu o episódio, eu pensei, que porra de enquete? Aí que eu lembrei. Caralho. É isso mesmo. E dessa vez eu tenho aqui a tabelinha feita por Diego Schinelli. Que então, isso, assim, hein? estamos cada vez mais profissionais. Isso daqui é jornalismo de altíssima qualidade. Te cuida, Globo News. Então, assim, qual foi a enquete do episódio 25? Com quem da bancada do Midcast você gostaria de formar casal? Que foi uma sugestão da Verena no comentário do episódio anterior, para vocês verem como a gente escuta os nossos ouvintes. Então, nós tivemos 28 votos no Spotify, 9 votos no Instagram, 29 votos no WhatsApp e 15 votos no Telegram. A gente também teve aí uma votação pirata que os ouvintes fizeram no grupo do Telegram, inserindo os casados do podcast, que teve mais votação do que a oficial. Claro, Então, assim, quem é que quer homem solteiro? Um homem que ninguém quis? Que absurdo essa Se tem enquete, dois cara. casados, se tem dois casados na jogada, querer o solteiro? Caraca, um absurdo essa enquete pirata e um absurdo ela ter mais votos. mas vamos lá, então. O resultado final Tem somatória? Foi. A planilha aí já soma tudo, Thaís? Que isso, tem rapaz? a somatória. Depois eu vou querer ver isso. Altíssima tecnologia. Vamos lá. Eu digo quem Desculpa ficou em te primeiro interromper, lugar. Thaís, mas é porque a pesquisa tem um nome, né? A gente tem uma agência de pesquisa aqui que é a MidQuest. Então a gente, todo episódio, a gente tem a MidQuest fazendo apuração ali, né? Tem metodologia. Aqui a gente trabalha com estatística de altíssimo nível. Então vamos lá ao resultado final. Ana Raíssa ficou com 7% dos votos finais. Rodrigo Hipólito ficou com 6% dos votos finais. Thaís Kisuki ficou com 16% dos votos finais. E o Surubão, com todos três, ficou com 70% dos votos finais. Quase ninguém quis se comprometer. Todo mundo quer pegar todo mundo. Foi oba-oba essa enquete do Midcast. Olha, mas eu vou confessar aqui que eu votei na do Spotify. Da Surubão? Eu Não, votei voto também. secreto, Thaís. Eu votei no Spotify e no Telegram pra ver. Mas eu fiz a votação chapa branca, que foi todo mundo junto. Então, ouvinte, ó, valorizem esse trabalho de produção, edição, pesquisa e apuração feita aqui pelo Midcast em apoia.se/Midcast. Midquest, isso. Você pode apoiar isso, né, através do apoia.se/Midcast e da chave pixpodcastmedia@gmail.com. Vamos lá, Thaís, cartinhas agora, né? Vamos lá, agora cartinhas da Xuxa. No Instagram, Rafael falou que deu para notar que Ana Raíssa tomou algumas cervejas antes da gravação. Porra, no feriado, né, amigo? Claro. César Carvalho falou, eita música arretada. Então aí fica aí para os ouvintes que não escutaram o último episódio do podcast, nós tivemos uma paródia. Para quem estava com saudades, escute. E para quem não estava, escute também. No Spotify, Daniele Lupizzi falou, eu queria saber o recorte social de quem percebe hoje como o pior
ou igual ao desgoverno anterior. Isso pode falar muito sobre estratégias para a reversão da percepção. Acredito que uma boa parte seja da dita classe média, que não teve melhora significativa. O que reduziu nos valores não se traduziu em melhora na qualidade de vida. Adriano Viana falou que a própria esquerda não acredita nas pautas da esquerda, que tem uma galerinha que se diz de esquerda que apenas quer holofotes, as luzes da ribalta, o protagonismo. Por isso de aderir a alguns temas. A partir do momento que o floco de neve não tem atenção, larga a mão e se faz de desentendido, o esquerdista de palanque. No Blue Sky, o Mário Leme disse que sobre os votos do PT contra o governo, que foi resultado de acordo. Eram 250 vetos em análise e a oposição poderia cancelar todos. Houve acordo para serem 14, dentre eles o da conta de luz. Parte do acordo foi não repassar essa despesa para faturas mediante emissão de medida provisória nesse sentido. Mas o rombo... E para finalizar os comentários dessa semana, Setorelli falou: vocês mencionaram no início a questão da mobilidade urbana. Em São Paulo, o Nunes fez o passe livre aos domingos, porém, enorme intervalo entre os ônibus, as empresas têm colocado cada vez menos ônibus nas ruas, os carros têm usado as faixas de ônibus impunemente, o tempo de rodagem dos ônibus, que era de 10 anos, foi estendido pelas empresas impunemente, tá um abuso que andam fazendo e a prefeitura só abrindo mais as pernas. Um exemplo, domingo passado foi a parada LGBT em São Paulo, e não tinha ônibus a mais circulando, metrô e trem com várias linhas em manutenção, velocidade reduzida e maior intervalo entre trens. Cada dia mais as pessoas têm preferido usar carro, Uber, transporte particular, e é isso. Não se ouve mais falar em manifestação, reclamação, o paulistano segue como se estivesse tudo bem. E eu acho que essa observação dela serve para praticamente todas as cidades, né? Eu já cansei de pegar a moto Uber muito mais barata do que pegar um ônibus aqui em João Pessoa. E essas foram as cartinhas da Xuxa dessa semana. Excelente, Thaís Yasuki. Cartinhas de muita qualidade, né? Continuem comentando aí no Spotify, no Blue Sky, no Instagram, para que a gente possa aqui ler semanalmente as nossas cartinhas da Xuxa. E agora vamos para a nossa lista de apoiadores, Diego e Rodrigo. Nós queremos primeiramente tirar o microfone do mudo para agradecer de coração os nossos queridos e queridos apoiadores da categoria Cartinhas da Xuxa: Denis Almeida, Guilherme Wagner, George Alfradique, Denise Tamarose, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Flávia Schiocket, Ricardo Jaloto, Marina Duarte, Eduardo Leão, Edna de Lourdes, Camila Braz, Alex Damião, Joana Porto, Eduardo Vasconcelos, Liane do Espírito Santo, Eduardo Bilk, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes e Rodrigo Rocha. E na categoria Um Beijo da Lhama nós temos Laís de Moraes, Fernanda Carvalho, Carolina Leão, Maria de Fátima, Karina Falcão, Bruno Lima, Cristine Medeiros, Tiago Luiz Pereira, Pablo Cardoso, Jorge Leonan e Rene Barcelos. Um beijo para vocês. Ainda na categoria Ministério do Amor, nós temos a Mauri de Melo e o nosso ouvinte misterioso. Vamos lá então, a enquete da semana. Quem teve essa ideia de botar essa enquete aqui, que eu fiquei rindo aqui enquanto estavam comentando aí? Maravilhosa, maravilhosa. Caralho, vai lá, Diego, então, vai que foi você. Então vamos lá, nós queremos saber, caros e caras ouvintes, como comentado, né, a Câmara, aliás, o Congresso pretende aumentar o número de deputados na Câmara, e em vez desses nossos estados, né, com a sua política dominada pelo agro, quem vocês acham que deveria ter aí o poder de eleger essas 14 vagas para a Câmara dos Deputados? A primeira opção, nós temos a Associação Brasileira de Cubo Mágico,
A segunda opção, a Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Terceira opção, a Sociedade Brasileira de Espeleologia. O que é espeleologia? Ô, Diego Chinelo, por favor. A Sociedade Brasileira de Espeleologia, ela congrega em nível nacional grupos e pessoas interessadas na exploração, pesquisa e preservação de nossas cavernas. Excelente, cara. A quarta opção é a Associação Brasileira de Sprinklers. Caraca, essa que eu fiquei dando risada sozinho aqui. Ela que está sempre aí pronta para proteger o seu cenário de filme de um incêndio. Enquanto a ruína. Uma dúvida. Nessa associação, são pessoas que fabricam sprinklers ou são pessoas vestidas que são sprinklers? Ou são os próprios sprinklers que se reúnem? Eu apoio a opção do Vitor. Eu imaginei isso. Mas a mesma pergunta vale para a Associação Brasileira de Cubo Mágico. Também. É verdade. Eu tirei essas associações de uma matéria da revista Galileu, do glorioso ano de 2017, e ficou muito bom a apresentação dentro da Sociedade Brasileira de Sprinklers, que é o seguinte: Os Incríveis, Duro de Matar, Matrix e Meninas Malvadas. Os que esses filmes têm em comum? Todos, em determinado momento, possuem uma cena em que sprinklers são adicionados. Eles são componentes presentes principalmente em propriedades comerciais para apagar incêndio. Não surgiu para dramatizar a indústria cinematográfica nacional, mas sim para promover o uso, aperfeiçoamento e manutenção do item pelo país. Olha, o jornalismo já foi muito bom nesse país. E o vencedor. Lê a última opção e tem o vencedor. E por último, mas não menos importante, a Associação Brasileira de Frutas Raras, que visa aí, promover o cultivo, comercialização e aí o conhecimento de frutas aí como a uvaia, o mangostim e o rambutão. Cara, na boa, como que eu vivi até hoje sem saber que existia a Associação Brasileira de Sprinklers? Na boa, eu votarei na Associação Brasileira de Sprinklers em todos os lugares, no Telegram, no Spotify, no Instagram. Eu estou junto com eles. A Associação Brasileira de Sprinkler. Se você faz parte, você Sprinkler, faz parte da Associação Brasileira de Sprinkler, tá nos ouvindo, faça contato, a gente quer uma parceria, entendeu? A gente quer uma parceria. Por favor. Melhor, Rodrigo. Contato. Eu acho que num dos episódios extras, se a gente tiver 2 esse mês, tem que ter a gente assistindo em algum momento cenas de sprinklers ou de reuniões da Associação Brasileira de Sprinklers, porque eu fiquei muito curioso, Cara, cara. pra vocês terem uma ideia, a promove a Expo Incêndio. A Feira Brasileira de Expo Incêndio. Expo Incêndio. Expo Incêndio, caralho. Com certeza a gente tem vídeos da Expo Incêndio. Com certeza. Na moral, se eu mostrar pra vocês o logo da Associação Brasileira de Sprinklers, isso aqui é maravilhoso, cara. Na moral, Cadê? Que é isso, cara? Tem um sprinklerzinho aqui, ó. E um foguinho embaixo. Olha aí, aqui. Fofo. Gente, é muito bom. Olha, eles têm E a canal no sigla YouTube, é tá? realmente, como que é, Diego, que se pronuncia? Eu acabei de ver que eles têm canal no YouTube. Então, galera, façam acontecer o segundo episódio sem pauta, porque a gente precisa fazer isso ao vivo, com vídeo, pra assistir com vocês. Eu não vou nem prometer que eu não vou assistir antes de dormir hoje. eu não vou esperar. E o pior é que quando eu vi a Associação de Cavernas, eu achei que ela era uma forte candidata, porque ela tem a de espeleologia, que ela tem o site cavernas.org.br, que é um ótimo endereço de site. Porra, é um ótimo endereço de site. Muito bom. Não, e eu sou nerd. A primeira vez que eu entrei numa caverna, eu quero morar aqui. Eu sou a mulher das cavernas. Não sei se isso é ser nerd, né? Talvez. Não, talvez seja outra coisa, né? Talvez eu seja hippie demais. Mas eu ainda estou inclinada a votar na Associação Brasileira de Espeleologia só por causa disso. Se tiver um voto, esse voto foi meu. Espeleólogos, contem comigo. Bom, e tem opção para todos os gostos, né? Tem nerd, tem gótica, tem aí a Thaís, né? Tem várias... Não, mas caverna é muito mais gótica.
atrás. Cara. Eu sou nerd e gótica. Mas agora eu tô realmente preocupado que eu não tenho sprinkler instalado em casa. E aí eu tô pensando nisso, porque eu cheguei hoje aqui no prédio, eu senti cheiro de queimado. Então, cara, agora você tá tudo se conectando. É uma mensagem do universo aí que a gente precisa instalar sprinkler em casa. Quando a gente entra no site, a primeira coisa que aparece é um botão, seja um associado. Seja um sprinkler. Ou fácil. Assim, eu não sei se o nome completo vai caber ali nas opções da enquete, né? Porque tem limitação, mas faremos Bota o possível. só a sigla, qualquer coisa. Exatamente. Qualquer coisa a gente bota só a sigla ou alguma Bota referência. AB de sprinklers. AB de Cubo Mágico. Exatamente. AB do Estudos Cemiteriais. AB Cubo Mágico, AB Estudos Cemiteriais. SB de espeleologia, AB de sprinklers e AB de frutas raras. Isso aí. Então é isso. Maravilhosa enquete. Agora, Ana Raíssa, créditos finais, por favor. Este episódio usou fontes do G1, Metrópolis, Agência Brasil e UOL. Ele foi apresentado por Vitor Souza, Rodrigo Hipólito, Thaís Kisuki, Diego Esquinelo e Ana Raíssa. A edição é de Vitor Souza e as nossas redes sociais são midcast.com.br lá no Blue Sky, Podcast Media no Instagram e podcastmedia@gmail.com. Thank you! Caraca, eu tenho só 6 anos, cara. É isso, gente. Valeu, até a próxima semana. Tchau, tchau. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, sprinklers. Tchau. O barco do diálogo já afundou.